Meus irmãos, nós continuamos hoje com sermões doutrinários, temáticos sobre batismo infantil. Como eu disse na semana passada, é um pouquinho diferente do sermão expositivo, então mantenha sua Bíblia aberta que nós vamos ler alguns textos durante a exposição. Primeiro vamos abrir em Gálatas capítulo 3, verso 27 a 29. Assim diz a palavra do Senhor. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Oremos mais uma vez. Santíssimo Deus e Pai, queremos mais uma vez te dar graças por essa manhã de ajuntamento solene do corpo do Senhor e a igreja. Que agora, ó Deus, o Senhor continue a falar conosco por meio da instrução da palavra santa e infalível do Senhor. Nos oriente, ó Deus, mediante a ação do Espírito Santo do Senhor sobre a igreja. Nós oramos assim agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, é certo que entre os testamentos, o Novo e o Antigo Testamento, há elementos tanto de descontinuidade como de continuidade. Ninguém aqui vai concordar que nós deveríamos manter leis cerimoniais que já se cumpriram em Cristo. Ninguém aqui acharia correto nós matarmos um cordeiro aqui, a exemplo do que é detalhado nos primeiros 5 livros da Bíblia, e fazer uma festa com um cordeiro pascal. Isso já se cumpriu em Cristo. São elementos que são descontinuados da antiga aliança. Mas há elementos de continuidade também. O mediador é o mesmo. A aliança é a mesma. E alguns elementos sacramentais não foram abolidos, mas receberam um novo significado. Por exemplo, a ceia, ela é um sacramento. O batismo é um sacramento, mas não como um sacramento do Antigo Testamento. Então, nós temos esses elementos de continuidade e descontinuidade, e nós, reformados, nós batizamos os nossos filhos porque nós não temos dificuldade de entender que há uma continuidade da aliança. A aliança é a mesma. O Deus da aliança é o mesmo, a promessa é a mesma. A aliança que foi firmada com Abraão, ela continua sendo válida. E nós vamos falar nessa manhã sobre continuidade pactual, continuidade da aliança. E esse é um dos firmes fundamentos pelos quais nós batizamos os nossos filhos. Um teólogo contrário ao batismo infantil, ele escreve o seguinte: mesmo entre os homens adultos, a circuncisão era aplicada a todos, não era exigido a prova de fé. Agora, sob a nova aliança, a situação é muito diferente. O Novo Testamento não fala de uma comunidade da aliança, constituída de convertidos e seus filhos. A igreja no Novo Testamento, o que importa é que a pessoa expresse uma fé salvadora para participar do corpo de Cristo. Isso é um teólogo contrário ao batismo infantil. E assim, é difícil nós defendermos essa dicotomização entre alianças na Escritura Sagrada. É difícil nós entendermos que há uma ruptura desse tamanho, de modo que até a vinda de Cristo era uma comunidade pactual da aliança, os filhos ali recebiam todas as promessas e de repente Jesus Cristo vem e rompe com tudo isso. Agora nós temos uma aliança totalmente diferente, que não tem nada de contínuo com a aliança estabelecida com Abraão. Nós temos dificuldade de entender dessa maneira, porque a aliança ela é uma só, administrada de diferentes maneiras de acordo com o progresso da revelação, até que venha a nova aliança em Cristo Jesus. E aí nós temos essa aliança final, consumada, completa, daquilo que é uma aliança apenas. Então nessa manhã nós vamos ver a continuidade pactual e eu vou ler com os irmãos 4 textos que fundamentam a continuidade da aliança do Novo, do Antigo com a do Novo Testamento, e este é um fundamento para o batismo infantil. O primeiro texto é Romanos capítulo 4, abre lá comigo,
eu vou ler o verso 3 e depois eu vou ler o verso 9 a 12. Se conseguir projetar aí, senão não tem problema. Eu acho que eu não passei para vocês com antecedência. Romanos capítulo 4, verso 3 e depois o verso 9 e 12, é um texto que nos fala da paternidade de Abraão. A continuidade da aliança, e a gente leu isso em Gálatas também agora há pouco, que nós somos descendência de Abraão. Então a paternidade de Abraão, ela tem um duplo sentido e o texto mostra isso. Verso 3, pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Agora o verso 9 e 12, a 12. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhe fosse imputada a justiça. Quero que você perceba que Paulo está tratando aqui da justificação pela fé de Abraão, e ele está dizendo, olha, Abraão, ele foi justificado antes mesmo de receber o sinal. Ele ainda era um incircunciso quando o Senhor o justificou e ele creu pela fé nas promessas do Senhor. Esse é um detalhe importante porque o sinal, ele mudar da circuncisão para o batismo não é o cerne da questão. O cerne da questão é a aliança. É a aliança que Deus fez com o seu povo. E a aliança, quando Deus a estabelece com Abraão, é antes mesmo da circuncisão. E Abraão, pela fé, crê no Messias, inclusive. E Abraão representa os seus filhos, a sua descendência. E assim, no Novo Testamento, nós temos uma continuidade da mesma aliança, em que os pais representam os filhos. Deus faz cair apenas o sinal, que é a circuncisão. E a partir daí nós temos o batismo. O verso 10... veja no verso 10 que ele é circuncidado, ele é justificado antes da circuncisão, e ele não foi circuncidado porque ele demonstrou verdadeira fé. Pelo contrário, ele foi justificado primeiro, ele demonstrou ali que de fato ele possuía fé, mas antes mesmo da circuncisão. A circuncisão, ela não estava atrelada a fé, de modo que sem a fé ela não poderia acontecer, porque senão as crianças não poderiam receber o sinal. A circuncisão, ela acontecia na vida dos filhos dos crentes, baseado nas promessas, baseado na fé dos pais, baseado no fato de que os pais estavam na aliança e os filhos também pertenciam a essa aliança. É claro que a fé, ela é importante, ela é um instrumento de apropriação da justiça de Cristo. Mas o texto nos mostra que antes mesmo de receber o sinal, Abraão já havia sido justificado e demonstrava fé. A continuidade da aliança, ela vai nos dar então ampla margem para fazermos o que fazemos, batizar os nossos filhos. O verso 11 e 12 vão se ocupar inclusive da paternidade de Abraão. E essa paternidade, ela é dupla, porque o texto diz que ele é pai todos aqueles que creem, embora não circuncidados. Paulo está falando aqui de quem? Dos gentios. Abraão, ele é o pai da fé não somente daqueles judeus do Antigo Testamento que foram circuncidados, mas de todos aqueles que nem receberam a circuncisão. E também, logicamente, daqueles que estavam professando a fé em Cristo Jesus, ainda que tivessem sido circuncidados. Porque ele fala que ele também é pai da fé daqueles que possuem a fé salvadora, que são os judeus também circuncidados. Então Abraão, ele tem uma dupla paternidade aqui. Ele é pai do judeu circuncidado e ele é pai do gentil que não foi circuncidado. E o judeu no Novo Testamento, você sabe, ele teve que se batizar. Então todo mundo ali que recebeu a Cristo Jesus e recebeu o batismo no Novo Testamento, não a circuncisão, era filho de Abraão.
pela fé, como está escrito aqui no texto. Então, esse texto ele mostra o ponto de encontro entre a antiga e a nova aliança. Mostra que a promessa feita a Abraão e a sua descendência se estende àqueles que são filhos espirituais de Abraão, por assim dizer, que somos nós. E isso se estende também, consequentemente, aos nossos filhos. Abraão, ele é o pai da fé, da nossa fé. Ainda que não experimentemos a circuncisão, nós pertencemos à mesma aliança, porque nós experimentamos o batismo. Batismo que aponta para a nossa justificação, para a nossa salvação, e pela fé também nós aplicamos este sinal aos nossos filhos. Filhos que pertencem à aliança, assim como os filhos de Abraão pertenciam à aliança. Então, a paternidade de Abraão, ela aponta para essa continuidade da aliança e essa necessidade de nós batizarmos os nossos filhos. É claro, irmãos, que o sinal da aliança, ele não nos salvará. Isso é óbvio que não. O sinal, ele apenas aponta, lembra que Abraão foi justificado, não porque ele foi circuncidado, mas ele foi justificado porque Deus o justificou, o deu arrependimento e deu fé em Cristo Jesus. Ele creu no Messias, a fé genuína na justiça de Cristo em seu favor. É por isso que ele é o pai da fé e nós somos filhos espirituais de Abraão, por assim dizer, e nós continuamos participando da mesma aliança que Abraão participou. Não é outra aliança, não é uma aliança diferente. O segundo texto que nos conduz a pensarmos no batismo infantil como uma continuidade da aliança está lá em Filipenses capítulo 3, verso 3. Filipenses 3, 3. Diz assim a palavra do Senhor: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Se a nova aliança não tem nada a ver com a antiga aliança, se a partir da vinda de Jesus Cristo tudo do Antigo Testamento foi descontinuado, de modo que a relação pais e filhos na aliança é radicalmente diferente, por que nós temos um texto na Escritura que diz que nós somos a circuncisão? Por que Paulo está dizendo isso? Por que ele não disse nós é que somos o batismo? Por que ele está chamando algo que é do Antigo Testamento para aplicar a mesma aliança, que é, no caso, a nova aliança em Cristo Jesus? Por que isso? Por que fazer isso? Nós é que somos a circuncisão, nós é que adoramos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo. Por que nós temos uma declaração dessa? Porque a aliança continua vigorando. Porque senão ele não teria falado sobre isso. Logicamente que ele está condenando os falsos mestres dentro do contexto, acautelai-vos dos cães, dos maus obreiros, aqueles que são da falsa circuncisão. Aquele pessoal que confiava só no elemento exterior, os judeus ali que confiavam apenas no ritual. Ele está falando, nós é que somos a circuncisão. A circuncisão, ela significa mudança interior. Ela nunca teve um caráter meramente externo. Ela sempre significava algo espiritual. E desde o Antigo Testamento, Deus já tratava a circuncisão como algo do coração. Deuteronômio 10, 16, por exemplo, o Senhor diz: circuncidai o vosso coração. Os profetas repetem essa palavra. Jeremias, por exemplo, fala disso. E quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz assim no capítulo 2: não é legítimo o judeu quem simplesmente o é exteriormente, nem é verdadeiramente circuncisão aquela que é feita apenas no corpo. Absolutamente não. Judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é realizada na alma do crente pelo Espírito Santo e não apenas pela letra da lei. Então, a Escritura, ela está, eu espero que os irmãos consigam perceber isso, ela está amarrando todas as coisas para mostrar que a aliança é uma só. E que Paulo ele pode falar de uma linguagem que os filipenses vão entender,
que ele não está falando de circuncisão literalmente. Ele não está chamando a igreja de Filipos para todos se circuncidarem, porque eles entendem o que ele está dizendo. Porque a circuncisão, ela é do coração. Ela é o elemento, aquele sinal exterior que aponta para a circuncisão interior, assim como o batismo é. É por isso que ele pode usar circuncisão e batismo como termos intercambiáveis, e nós vamos ler mais adiante um texto que ele faz isso. Porque na cabeça deles é uma aliança só. O que mudou foi o sinal exterior. Mas o sinal interior é o mesmo: mudança de coração, transformação, regeneração. É por isso que Paulo está confortável em afirmar isso. E a igreja de Filipos, uma boa parte dela, eram compostas de pessoas que já haviam recebido a circuncisão, mas pessoas que também não haviam recebido a circuncisão. Os gentios, eles haviam sido batizados. Então ninguém ali, nem os gentios, olhariam e falariam: opa, nós somos a circuncisão, então eu preciso me circuncidar. Porque eles entendem o significado espiritual que Paulo está dando para a questão. Então não é possível, irmãos, que nós estejamos falando aqui de uma aliança totalmente diferente. Não é possível que nós estejamos falando de um pacto que rompe com a aliança feita com Abraão e o seu descendente, a sua descendência. É por isso, mais uma vez, que nós reforçamos que a continuidade pactual, ela nos dá ampla margem para que nós coloquemos o sinal exterior da mudança interior na vida dos nossos filhos. Porque Abraão fazia isso com os seus, os judeus faziam isso com os seus, e nós também podemos e devemos fazê-lo, porque a aliança continua sendo uma só. O terceiro texto está lá em Colossenses capítulo 2, 11 e 12. Nós lemos parte desse texto na liturgia, que é o texto, um dos textos que Paulo também vai trazer, junto ali, circuncisão e batismo. No verso 11 ele diz assim: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Ele está usando, obviamente, aqui o entendimento acerca da circuncisão espiritual, não por mãos humanas, mas a circuncisão de Cristo. E aí logo no verso seguinte, ele usa o termo batismo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo declara que nós somos circuncidados em Cristo. Obviamente que se o texto parasse aqui, nós íamos falar: de jeito nenhum, nós não fomos circuncidados. Mas o texto, obviamente, continua. Ele continua dizendo que a circuncisão que ele está falando é a circuncisão do coração. É aquela circuncisão que vem de Cristo, que é o despojar da carne. Ou seja, os cristãos experimentaram a realidade da purificação. Os cristãos, eles experimentam a realidade de que os seus pecados estão purificados em Cristo Jesus. É aquilo que está simbolizado no rito da aliança. A circuncisão e o batismo simbolizam pureza, purificação, limpeza. Então os cristãos experimentaram isso. E Paulo está usando a circuncisão do coração para mostrar essa realidade. E aí no verso 12 ele vai declarar que nós somos sepultados em Cristo, nós ressuscitamos mediante a fé no poder de Deus. E ele vai e usa o batismo para falar a respeito disso. Então você percebe que ele está fazendo aqui? Primeiro, ele vai desaprovar a continuidade do rito da circuncisão, porque ele fala de uma circuncisão que é feita não por mãos humanas, mas a circuncisão que é do coração. Paulo está entre linhas dizendo assim: olha, circuncisão, meu querido, não é a circuncisão na carne mais, porque isso já se cumpriu em Cristo. A circuncisão agora é a circuncisão do coração. O batismo toma o lugar da circuncisão. Assim, a referência que ele faz
a circuncisão como sendo um sinal e selo é a mesma referência que ele faz ao batismo, como sinal e selo dessa aliança. E o batismo, ele vai trazer aqui a mensagem de que estamos unidos a Cristo, entramos no pacto, estamos incorporados à aliança, assim como aqueles que eram circuncidados no Antigo Testamento faziam parte do pacto com Deus. Assim como os crentes e os seus filhos. Os filhos dos crentes também recebiam um sinal, e isso vai retratar o poder purificador do sangue de Jesus Cristo. Lá, a circuncisão, na administração anterior da aliança, agora no batismo, na administração da mesma aliança, mas uma administração agora completa, final, por causa da obra de Jesus Cristo. Vocês se lembram que Jesus Cristo foi circuncidado, e aquele sinal exterior, a circuncisão, vai se cumprir exatamente em Cristo Jesus. Depois que Cristo é circuncidado e ele começa a anunciar o reino, ele não chama ninguém mais para ser circuncidado, mas chama-os para serem batizados. E essa é a ordem para os seus discípulos. Vão, discipulem, batizem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Jesus Cristo, ele descontinua este sinal, mas a aliança está conectada. O sinal muda, a aliança é a mesma. O Dr. Palmer Robertson, que o reverendo já citou aqui outras vezes, que ele é especialista em pacto, ele diz que inclusive esse versículo 12, se ele fosse traduzido da seguinte maneira: quando fostes sepultados com ele no batismo, fostes circuncidados, não haveria problema em fazê-lo, porque é um entendimento mais ajustado com o que Paulo quer dizer aqui. Ele está trazendo circuncisão e batismo sob o mesmo prisma, sobre o mesmo fundamento, que é a aliança, a única aliança. Outro aspecto aqui que vai aparecer importante nesta história toda é que novo céu e nova terra não são elementos de um novo céu e nova terra zerado, do nada, que não tem nenhuma relação com o céu e a terra criados em Gênesis 1. Novo céu e nova terra é um cumprimento, é uma restauração final do céu e terra criado em Gênesis 1. A nova aliança também não é uma nova aliança no sentido de ser desvinculada da antiga aliança. A nova aliança, ela é um cumprimento da mesma aliança que foi firmada desde o começo da criação. Então, essa aliança, ela vai continuar. E aqueles que recebem o sinal dela também vão continuar recebendo o sinal dela. É por isso que nós continuamos a não ter dificuldade com o batismo infantil. Não vai dar tempo da gente conversar sobre isso, é o elemento histórico, para a gente entender por que igrejas ao longo do tempo foram pensando numa descontinuidade pactual. Mas assim, basicamente, irmãos, o motivo começa quando o paganismo infiltra-se na cristandade, lá com o imperador Constantino, quando ele torna o cristianismo, de alguma maneira, uma religião oficial do império. E aí os pagãos são absorvidos pelo cristianismo, e o batismo vai ter ali a influência pagã, e as pessoas ao longo dos séculos, eles começam a olhar para o batismo não como uma continuidade da aliança, mas como algo que rompeu ali, e na época da Reforma nós temos os desdobramentos disso, com os anabatistas, e assim continuam. Continua o entendimento de muitos a respeito dessa quebra pactual. Quebrou, a aliança não é a mesma no pensamento de muitos. Ela é totalmente diferente, e é por isso que nós não batizamos os nossos filhos. Mas quando nós olhamos para a história, o ponto de ruptura ali é mais algo que obscureceu o ensino da palavra. Então, se nós estudarmos um pouquinho mais teologia pactual, creio que nós teremos um fundamento mais adequado para crermos no batismo infantil. Mas tem um quarto texto, para encerrarmos, que traz
o elemento de que o batismo ele era inclusive prefigurado na antiga aliança, que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 1 a 4. Também lemos esse texto mais cedo. E mais uma vez, Paulo vai usar os termos aí de maneira intercambiável. Ele falou de nós somos a circuncisão aos filipenses, agora ele vai falar, eles foram batizados lá na nuvem no mar. Para representar a união com Cristo, a aliança com Cristo, coisas dessa natureza. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem, todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então Paulo vai mencionar a travessia do Mar Vermelho, e ele vai usar aqui elementos nuvem e mar como uma referência, tanto a passagem como a presença de Deus com o seu povo durante a caminhada no deserto. Ele vai conectar então ali o passado e o presente, porque ele traz o termo batismo, logicamente figurado, simbólico, para a passagem do povo pelo Mar Vermelho e a caminhada no deserto sob a nuvem. Ele vai ligar o sentido do batismo cristão com o êxodo do povo de Israel, sob a liderança de Moisés. Esse batismo em Moisés representava o quê? Esse povo pertence ao pacto. É por isso que Deus tira aquele povo do Egito. Eles são povo da aliança. Deus os chamou para uma aliança, sob a liderança de Moisés, que inclusive tipificava a Cristo. Ele era aquele mediador ali que apontava para Cristo. E aí a nuvem e o mar, elas serão este instrumento de separação deste povo. Lembre-se que a aliança, ela pressupõe que há um povo separado para Deus. O mar é uma separação dos egípcios, a nuvem também faz essa separação, fez até literalmente lá, naquele momento passado. Mas Paulo está usando elementos aqui, ele está usando termos que são figurados para mostrar. Aquele povo era o povo da aliança, e eles eram separados. O mar, a nuvem, representavam ali aquela caminhada do povo. E o aspecto interessante aqui, um dos aspectos interessantes é que as crianças estavam com eles. Então, Paulo está trazendo uma mensagem, o pacto, a aliança, ela pertence desde sempre às crianças, aos filhos dos crentes também. Eles participaram, eles passaram por tudo isso com os seus pais. No verso 3 e 4, ele vai fazer conexões ali, inclusive com a ceia do Senhor, um banquete, um comer e beber do manjar espiritual, que aponta para a ceia, prefigura a ceia também. E isso é importante porque os dois sacramentos que Jesus institui, o batismo e a ceia, Paulo está trazendo dentro do texto aqui elementos do passado, da antiga aliança, que apontavam para eles, que mostravam algo que viria a respeito deles. Então a Escritura, ela faz conexões, irmãos, o tempo inteiro. O Antigo e o Novo Testamento estão sempre conversando entre si. Há sempre estas conexões de antiga e nova aliança, de sacramento do Antigo e do Novo Testamento, aquilo que era profetizado, o que era cumprimento no Novo Testamento. E qual é o elemento unificador de tudo que está na Escritura Sagrada? É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Então, se tem um só que unifica tudo, e que a Escritura ela está tratando dos dois testamentos sobre uma mesma ótica, sobre uma mesma aliança, a descendência também participa no Novo Testamento. Uma segunda questão aqui é que, já foi mencionado, as crianças estavam juntos com os pais ali, e eles participaram das bênçãos da aliança, desde sempre. E eles devem continuar participando das bênçãos da aliança, sob a nova aliança também. E há um terceiro elemento aqui nesse texto, que é uma regra hermenêutica. É o que a gente chama de sensus plenior, ou senso pleno, aquilo que é o sentido mais pleno do texto. Sentido mais pleno do texto. Quando um texto do Antigo Testamento é citado no Novo Testamento, Deus, por meio do seu Espírito Santo, conduziu aquele autor do Novo Testamento para citar aquele texto com um significado, com uma aplicação mais ampla daquele texto. E é isso que está acontecendo aqui.
o Senhor, ele direciona Paulo para escrever sobre a passagem do Mar Vermelho, para mostrar elementos ali que, para Paulo, inspirado pelo Senhor, apontavam para a nova aliança, para elementos dessa nova aliança, para uma continuidade da aliança. É óbvio que essa ação de Deus, ela só se aplica aos escritores bíblicos, né? Não vá falar que Deus te deu sensus plenior e você achou um sentido mais amplo do texto. Não faça isso. A Escritura Sagrada, ela tem esses elementos porque Deus inspirou esses homens a fazerem isso. Então, se a Escritura ela está apresentando no Novo Testamento vários elementos que conectam a antiga com a nova aliança, vários elementos que nos dizem que é a mesma aliança, que nós andamos sobre a mesma aliança, por que que nós vamos contrariar? O que a própria Escritura Sagrada está tratando aqui a respeito da continuidade pactual. Quem somos nós para dizer, Paulo escreveu aqui, mas esse negócio não tem nada a ver. Tem nada a ver com a aliança lá de trás, não tem nada a ver com continuidade da aliança. Esqueçam isso. Não dá. É por isso que não é aleatoriamente que nós batemos na tecla. Nós batizamos criança porque é bíblico. Não é aleatoriamente. É porque nós temos textos que nos apontam essa ligação, essa conexão do batismo na nova aliança. E nós não podemos fechar os olhos para isso, porque é um sinal que está expressamente declarado como continuidade da aliança. Eu quero concluir lembrando aos irmãos que isso tudo que nós falamos e vamos falar um pouco mais hoje à noite para encerrar essa exposição doutrinária que estamos fazendo sobre batismo infantil, não é algo que nós tiramos da nossa cabeça, não acordamos certa manhã e começamos a escrever algo sobre isso. Nós temos fundamento bíblico para isso, um fundamento sólido que nos dá margem para colocarmos o sinal da aliança sobre os filhos. Se não houvesse continuidade, se não houvesse uma aliança só administrada de diversas maneiras e completando-se na nova aliança, o que nós faríamos com textos como esses que nós acabamos de ler? Já parou para pensar nisso? Porque são textos que mostram no mínimo, a continuidade da aliança. Então, são textos que apresentam claramente este caminhar. E nós queremos, inclusive, despertar nos irmãos o desejo de conhecer mais teologia da aliança, do pacto. Por muito tempo isso ficou obscurecido no cristianismo de maneira geral. Então, quando nós estudamos teologia do pacto, tem muita coisa para cavarmos, para aprendermos da Escritura Sagrada. Isso vai fortalecer não só sobre batismo infantil, mas sobre a sua caminhada como crente também. Então fica o desafio para que os irmãos conheçam mais. E eu quero encerrar com as palavras do pastor John Evans, pastor presbiteriano. Ele escreveu assim: nós queremos muito ser justos e queremos ser bíblicos. Se o batismo infantil pode ser biblicamente reprovado, nós imediatamente deixaremos de adotar essa prática. Então esse é um sentimento nosso também, como igreja. Se for biblicamente reprovado, a gente não quer ir contra a Escritura Sagrada de jeito nenhum. Nós não queremos fazer nada aqui no nosso culto que seja contrário à palavra de Deus. Mas nós entendemos por esses e por tantos outros textos da Escritura Sagrada que o batismo infantil ele não é reprovado biblicamente. Ele é, pelo contrário, aprovado. Então que a continuidade pactual esteja sobre a sua casa, sobre os seus filhos e filhos de seus filhos, por 1000 gerações. Que assim Deus nos abençoe. Amém.